Olá, amigos e amigas do canal Motivação Rema, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso devocional e hoje vamos falar sobre o capítulo 11 de Êxodo. Gostaria que você ficasse até o final, por favor, porque ao final do vídeo estaremos fazendo uma oração. Então, como sempre, eu vou ler aqui o capítulo. Esse capítulo é um capítulo curtinho, poucos versículos. Vou trazer aqui algumas coisas. O Deus com D minúsculo, que foi envergonhado, recebeu, de uma certa maneira, um juízo e em seguida nós vamos fazer uma oração. Então vamos lá, pessoal. Eu vou ler então a partir do versículo 1 do capítulo 11. O título desse capítulo é 10ª praga, morte dos primogênitos. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois ele vos deixará ir daqui, e deixando-vos ir a todos, com efeito vos expulsará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo que cada homem peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Além disso, o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Depois disse Moisés a Faraó: assim diz o Senhor, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todos os primogênitos na terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se assenta sobre o seu trono, até ao primogênito da serva que está detrás da mor, e todos os primogênitos dos animais. Vale ressaltar aqui o seguinte, pessoal: primogênito é o primeiro filho. Então, Deus estava anunciando que todos os primogênitos, eles morreriam. E, lógico, os primogênitos, tanto de homens como de animais, do povo que estava em Gósen, do povo hebreu, do povo de Israel, eles vão ser conservados. Vou continuar aqui a leitura. Versículo 6. Pelo que haverá clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem haverá jamais. Mas contra os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a língua, nem contra homem, nem contra animal, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os filhos de Israel. Então, todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o teu povo que te segue às pisadas. Depois disso, eu sairei. E Moisés saiu da presença de Faraó, ardendo em ira, pois o Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir da sua terra os filhos de Israel. Então veja só, pessoal, Deus falou com Moisés e ele, juntamente com o Arão, que sempre estava com ele, vai até Faraó e anuncia isso. Apesar disso, o Faraó ele não vai deixar ir no povo, vai ficar com seu coração endurecido. Mas depois você vai ver no capítulo 12, no próximo vídeo, que realmente todos os primogênitos do Egito eles vão morrer. E qual é o Deus que foi envergonhado, Diego? Qual é o Deus? Ou a deusa, que eles consideravam também. Foi a deusa Serquete. Se você puder anotar, anote aí, eu vou soletrar aqui para você. Serquete é S-E-R-K-E-T, que era a deusa da proteção, considerada a deusa da proteção. Quer dizer, ela não foi capaz de proteger os primeiros filhos, os primogênitos, tanto de homens como de animais, e fora que tinham deuses especificamente, inclusive a gente já viu aqui ao longo dos vídeos, que eram protetores dos animais, protetores do campo, e eles foram envergonhados. É lógico que a gente está passando alguns deuses durante esses vídeos, não temos o propósito de esgotar o conteúdo de deuses que eram considerados protetores no Egito, mas eu gostaria que hoje você ficasse com esse, anotasse esse aí, Serquete, ficasse com esse nome gravado aí, porque toda vez que você ler esse capítulo 11, você vai lembrar que Serquete, que era considerada deusa da proteção, ela vai mostrar que não era Deus coisa nenhuma. Está compreendendo? E tem uma outra coisa que eu gostaria de chamar a tua atenção aqui, que está no versículo de número 2 e 3. Eu vou ler aqui para você, olha. Fala agora aos ouvidos do povo que cada homem peça a seu vizinho e cada mulher a sua vizinha joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu graça ao povo
graça aos olhos dos egípcios, quer dizer, o Senhor deu graça ao povo, graça aos olhos dos egípcios. E aí a gente vai ver depois que o povo vai sair e vai sair do Egito, apesar de estar na escravidão durante muitos anos, o povo vai sair do Egito com muitas coisas para oferecer também ao Senhor, para ofertar ao Senhor. E tudo isso por quê? Porque Deus, ele inclinou, deu graça, inclinou o coração dos egípcios para olhar para esse povo que até o momento ainda era escravo, ainda estava preso debaixo do jugo de Faraó. Deus fez com que os egípcios olhassem com graça para esse povo e abençoasse o povo com joias e com muitas outras coisas de ouro, de prata, que vão ser usadas inclusive para oferecerem ofertas ao Senhor. Eu estou te falando isso porque a palavra rema de hoje é essa. Deus muitas vezes vai dar graça aos olhos de pessoas que não servem a Ele, vai dar graça a você com relação aos olhos de pessoas que não servem a Ele, justamente para te abençoar. É por isso que nós, como cristãos, devemos dar bom testemunho onde quer que estejamos. Devemos ser exemplos onde quer que estejamos. Vou te contar um testemunho particular meu. Eu, durante alguns anos da minha vida, fui militar, servi em um determinado quartel aqui do Rio de Janeiro. E eu me lembro que eu não entrei através de concurso, né, no militarismo. Eu entrei pelo alistamento militar. E quando você entra pelo alistamento militar, quem foi soldado, quem serviu as Forças Armadas pode até confirmar que você sabe muito bem. Você fica ali um ano, né, que é considerado obrigatório, ser chamado de recruta naquele ano, e depois, se houver vaga, você enganja. O pessoal chama de enganjar. A pessoa é enganjada. Ela sai do efetivo variável, que é esse pessoal que fica apenas um ano e vai embora, e ela passa para o efetivo profissional. Eu me lembro que quando eu estava terminando o efetivo variável, eu queria permanecer no quartel, lógico, porque eu ganharia mais, né, e poderia ter uma qualidade de vida melhor. E aí, pessoal, eu me lembro que não tinha vaga para que eu ficasse. E eu coloquei isso nas mãos de Deus. E aí aconteceu uma situação. Uma pessoa que era espírita lá dentro, que era inclusive responsável por mim, e uma pessoa excelente, excelente mesmo, só que já tinha dito que não era o propósito me enganjar, me aproveitar naquele lugar. E aí, pessoal, eu coloquei aquilo nas mãos de Deus. Não tinha vaga, humanamente falando, não tinha como eu enganjar, não tinha como mesmo. E aí Deus permitiu que acontecesse uma coisa, aconteceu um acidente lá com um rapaz que era responsável por uma função chave dentro de uma seção do quartel, inclusive era a seção que eu estava ali, fazendo como se fosse um estágio, trabalhando. E um dia eu estava no meu alojamento e esse rapaz me ligou, e meu nome na época era Bastos. Ele falou: Bastos, poxa, você quer enganjar? Eu falei: poxa, quero. Olha, vem aqui na sessão que eu vou te apresentar algo que, se você aprender, acredite no que eu vou te falar, você vai enganjar. Pessoal, eu corri lá para a sessão e aí ele tinha se acidentado, ia ficar um período afastado porque ele tinha imobilizado a perna, tinha descido do ônibus e tinha machucado a perna, e aí teve que imobilizar. E ele me passou aquela função que era uma função chave. Veja só, ele poderia chamar qualquer outra pessoa, ele me passou aquela função que era a função chave, e ele estava diretamente abaixo desse chefe, que já tinha falado que não ia ter espaço para mim lá. E aí eu aprendi aquela função, Deus foi me dando sabedoria, eu fui me esforçando também, eu aprendi aquela função em poucos dias, pessoal. Fui aperfeiçoando, lógico, depois, né, com o tempo, mas aquela função que eu comecei a exercer chamou a atenção daquele chefe, que era de uma outra religião, né? E já tinha falado que eu não ia enganjar. E aí ele percebeu que poderia contar comigo, e ele era uma excelente pessoa, né, pessoal? Independente de religião, tem pessoas boas e ruins em todo tipo de religião. Está compreendendo isso? As pessoas são boas não porque elas têm uma religião. Muitas vezes tem pessoas que têm muito caráter e às vezes elas não acreditam em Deus ainda, mas são pessoas excelentes. Ou pessoas que estão presas a alguma religião, mas elas são pessoas de caráter, pessoas honestíssimas. Está entendendo isso? Não julgue uma pessoa por causa de uma determinada religião.
Porque muitas vezes, seja lá qual for a religião, vai ter problema, vai ter erros, vai ter falhas, porque todos são homens. Está entendendo isso? Deus não falha, mas o ser humano, ele falha. E aí eu virei o xodó daquele chefe, né? Se podemos dizer assim. Ele viu que eu aprendi aquela função e aí ele me abraçou dentro de pouco tempo, pessoal. Eu enganjei, era tudo que eu queria. E após isso, poucos meses depois, ele mesmo me indicou para fazer o curso de cabo. Algo que era totalmente limitado, eram vagas contadas e só iam mesmo aqueles que de alguma maneira se destacavam. Está entendendo isso? E eu fiz o curso de cabo, logo depois eu fui a cabo, né? Saí do quartel como cabo. Eu estou te falando tudo isso por quê? Porque Deus deu graça para mim aos olhos daqueles homens. Isso é só um caso que eu estou te contando. E eu quero que isso aconteça na tua vida também. Que Deus dê graça a você diante dos olhos do teu chefe, diante dos seus clientes, diante daquela pessoa que você está para fechar um contrato, diante do seu filho, da sua filha, diante do seu líder. Porque quando isso acontece, aquela pessoa é capaz de fazer por você aquilo que Deus quer, aquilo que Deus ele deseja, aquilo que está na palavra de Deus. Porque isso aqui era a vontade de Deus, que o povo saísse e não saísse de mãos vazias. Está entendendo isso? Então que você seja abençoado, abençoada, e que você receba a graça de Deus aos olhos de outras pessoas, para que Deus abra os caminhos para você também, porque Deus geralmente vai usar alguém para te abençoar. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome do Senhor Jesus, hoje aprendemos sobre graça e eu quero pedir ao Senhor, assim como aquele povo não vai sair de mãos vazias, porque o Senhor deu graça para este povo aos olhos dos egípcios, um povo que fazia mal para o povo do Senhor. Eu quero pedir também, dê graça aos olhos do juiz para esta pessoa. Dê graça aos olhos daquela pessoa que está para tomar uma decisão que vai influenciar na vida desse teu filho, dessa tua filha. Dê graça, Senhor, para esta pessoa diante daquela outra pessoa que vai ter que tomar uma decisão de contratar ou até mesmo de dispensar. Dê graça, Senhor, para o teu filho, para que ele viva a tua vontade, para a tua filha, para que ela viva a tua vontade. Use pessoas para abençoar essa mulher, esse homem, em nome do Senhor Jesus. Surpreenda essa pessoa, porque ela saberá que ao ouvir essa palavra, ao receber esta palavra, o Senhor cumpriu na sua vida. Que assim seja feita, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus dá graça a você diante de alguns olhos, acredite nisso, amém? Eu vou encerrar aqui. Se você não é inscrito no canal Motivação Rema, se inscreva, aqui abaixo do vídeo está escrito inscrever-se, se inscreva, deixa o seu like, comente aqui abaixo, você tem um testemunho, você já recebeu graça aos olhos de alguém? Conte aqui o seu testemunho aqui abaixo, digite aí, perca aí alguns minutinhos digitando, porque vai edificar tanto a minha fé como a fé de outras pessoas que vão ler esse comentário. Um forte abraço, Deus abençoe. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Tchau, gente!